Have you come for me? Or was this all nasty surprise? Or maybe it's both. Red Dead Redemption 2 está repleto de crimes intrigantes. Enquanto alguns podem ser solucionados com uma simples investigação no local, existem crimes que continuam sem explicação até hoje, alimentando teorias e especulações. Edmund Lowry Jr., considerado por muitos o assassino em série mais cruel de Red Dead 2, está envolvido em diversos casos brutais. Muitos desses crimes continuam alimentando debates entre os jogadores, que elaboram teorias para tentar desvendar a verdadeira autoria por trás de cada caso. O assassinato dos atletas de Blackwater é um caso conhecido por muitos. Um dos aspectos mais chocantes desse crime é o uso dos restos mortais das vítimas para formar a letra B no local, o que torna a cena ainda mais perturbadora. Esse caso continua gerando debates na comunidade. Muitos acreditam que Edmund Lowry Jr. seja o responsável, especialmente por conta de pistas que parecem apontar diretamente para ele. No entanto, há quem defenda a teoria de que os irmãos Skinners possam estar por trás do crime. E a verdade é que há evidências consistentes que sustentam ambas as possibilidades. Embora os indícios levem com mais força ao envolvimento de Lowry Jr., não se pode ignorar certos elementos que também sugerem a participação dos Skinners. Faltando pouco mais de um mês para os 7 anos de Red Dead Redemption 2, focar apenas nos 3 crimes que levam ao esconderijo de Edmund Lowry Jr. seria deixar de lado toda a complexidade por trás de sua história. Além disso, seria injusto com vocês, nossos inscritos, que apreciam conteúdos bem desenvolvidos e que exploram os temas de forma mais detalhada. O jogo insinua discretamente uma cena de crime que, embora contenha indícios apontando para Edmund Lowry Jr. como possível responsável, acaba levantando mais questionamentos do que certezas. Esse episódio, inclusive, remete a um caso chocante que aconteceu na vida real. Para desvendar esse mistério mais complexo, é essencial que o jogador complete primeiro a missão secundária Sonhos Americanos. 3 cadáveres foram encontrados em diferentes pontos do mapa, cada um acompanhado por evidências de um assassinato violento. Em cada cena, há uma parte fragmentada do mapa que, quando combinada com outras 2, revela a rota até o esconderijo do autor dos crimes. Nas cenas dos assassinatos, é possível perceber mensagens provocativas deixadas por Edmund Lowry Jr., revelando não apenas sua natureza cruel e impiedosa, mas também o prazer que sente ao cometer tais atrocidades. Seu esconderijo fica perto da cidade de Valentine, em um local conhecido como Luke's Cabin, que em português significa, ironicamente, cabana da sorte. Tudo errado. Nesse local há um porão que se destaca como sendo um dos locais mais assustadores apresentados no jogo. As paredes do local estão cobertas por recortes de jornal que descrevem crimes brutais, muitos dos quais permanecem sem solução. Edmund Lowry Jr. demonstra prazer em reunir e expor esses registros em seu esconderijo. Também é possível perceber que ele guarda parte dos corpos de suas vítimas. No local, há diversos crânios e outros restos humanos espalhados. Sobre a mesa há 2 documentos. Um deles, Edmund Lowry Jr. audaciosamente envia uma carta anônima ao diretor responsável exigindo mais visibilidade nos jornais para os crimes cometidos. Na carta, ele faz elogios ao autor dos atos, referindo-se a si mesmo e o descreve como uma pessoa inteligente, poderosa e astuta. O segundo documento encontrado é uma carta escrita pela mãe de Edmund Lowry Jr. Nela, há uma menção direta ao uso de medicamentos por parte do filho, o que indica que seu comportamento foi se deteriorando ao longo do tempo. Embora o jogo não forneça muitas informações sobre sua família, é possível deduzir que Lowry Jr. veio de uma família rica. Há também indícios de que seu pai era um cirurgião. Enquanto o pai utilizava a medicina para salvar vidas, Lowry Jr. parece ter distorcido essa influência, aplicando conhecimentos de forma cruel e criminosa. No interior do porão, há um detalhe perturbador que estabelece uma conexão direta com a cena do crime relacionado aos atletas de Blackwater. Uma perna e 2 braços dispostos formando a letra B, exatamente como aquela
aquela encontrada em frente à cova na floresta de Tall Trees. No entanto, será que essa evidência é suficiente para confirmar que Looney Jr. foi realmente o autor deste crime em West Elizabeth? Ou ainda existem outras possibilidades a serem consideradas? Detalhes adicionais sobre o caso podem ser encontrados em um artigo de jornal que documenta o desaparecimento da equipe atlética de Blackwater. Esse artigo específico está disponível na edição número 69 do Blackwater Ledger, edição número 34 da Gazeta de New Hanover. O artigo descreve o desaparecimento de uma equipe que havia iniciado uma corrida coletiva pela região e que, misteriosamente, jamais retornou ou foi vista novamente. A intenção do grupo era concluir a corrida e retornar ainda naquela noite, porém, tragicamente, esse retorno jamais se concretizou. Preocupados com o desaparecimento do grupo, familiares e autoridades locais iniciaram buscas pela região. No entanto, apesar dos esforços, nenhuma pista foi encontrada. Daquele momento em diante, as buscas cessaram quase por completo e o caso permaneceu em silêncio. Nenhuma nova evidência surgiu, deixando apenas perguntas sem resposta. Uma das grandes qualidades de Red Dead Redemption é que quase todos os mistérios espalhados pelo jogo podem ser explorados. Na área do mapa localizada entre as letras L e T de Tall Trees, há uma descoberta inquietante que ajuda a desvendar parte desse mistério sombrio. O cenário é perturbador. Uma enorme sepultura coletiva tomada por corpos. Observando com atenção, nota-se que muitos vestem roupas esportivas com toques em vermelho, um detalhe que adiciona mais peças ao quebra-cabeça desse mistério. Nas vestimentas das vítimas há uma letra B estampada, um detalhe que provavelmente faz referência à cidade de Blackwater. Isso sugere que os corpos pertencem a um grupo esportivo local, aquele mesmo que desapareceu de forma misteriosa. O paradeiro da equipe já não é mais um mistério. Todos os integrantes foram brutalmente assassinados e seus corpos jogados nessa enorme cova. Um detalhe particularmente perturbador é que alguns deles estão com sacos cobrindo a cabeça, sacos que trazem uma pintura de palhaço. Bem à frente da cova há uma representação macabra da letra B, montada com uma perna e dois braços humanos. O detalhe mais intrigante é que nenhum dos corpos na cova parece estar desmembrado ou com esses membros faltando. Curiosamente, ao explorar os arquivos internos do jogo com o auxílio de mod, é possível encontrar 3 modelos de personagens que parecem ter sido excluídos do conteúdo final. Eles vestem o uniforme da equipe atlética, mas o que mais chama a atenção é que estão desmembrados, sem o braço esquerdo, o direito e a perna esquerda. Exatamente os membros usados para compor a macabra letra B diante da cova. Agora todas as peças se encaixaram! O motivo da remoção desses personagens ainda é um mistério. É possível que a Rockstar tenha planejado incluir os 3 corpos dos atletas no esconderijo do responsável por esse crime, mas por algum motivo tenha abandonado a ideia pouco antes do lançamento, optando por simplesmente excluir os modelos do jogo. Essa descoberta amplia ainda mais as possibilidades e levanta inúmeras teorias sobre quem poderia estar por trás desse crime brutal que chocou a cidade de Blackwater. Existe uma tragédia real que, ao que tudo indica, pode ter servido de inspiração para esse evento sombrio retratado em Red Dead Redemption 2. Em outubro de 2009, no estado venezuelano de Táchira, um grupo de jogadores colombianos, conhecidos como Los Maniceiros e formados principalmente por vendedores ambulantes, viajava à Venezuela para disputar uma partida de futebol. No dia 11, enquanto estavam em um campo improvisado, foram surpreendidos por homens armados que invadiram o local com o objetivo de capturar os 12 integrantes da equipe. Os atletas foram conduzidos a um destino incerto, onde acabaram sendo executados. Em 24 de outubro, os corpos das vítimas foram finalmente encontrados. Surpreendentemente, houve um único sobrevivente, Manuel Cortez. Mesmo após ser baleado no pescoço, ele conseguiu escapar da morte ao se fingir de morto. Segundo o relato do sobrevivente, o ataque teria sido planejado pelo grupo guerrilheiro colombiano conhecido como Exército de Libertação Nacional, uma organização que busca instaurar um regime socialista na Colômbia. Um detalhe curioso que pode estabelecer uma conexão com o assassino retratado no jogo é que o líder do Exército de Libertação Nacional era conhecido pelo apelido de El Payaso, que em português significa
significa palhaço. Talvez seja apenas coincidência, mas o fato de alguns atletas estarem com os rostos cobertos por sacos decorados com rostos de palhaço levanta essa hipótese inquietante. Sem contar que tanto no universo do jogo quanto na vida real, as vítimas eram atletas, um detalhe que fala por si só. Mas afinal, quem seria o responsável por esse crime dentro do universo do jogo? A comunidade aponta dois suspeitos principais, com destaque para Edmund Laurie Jr., o infame serial killer que o jogador pode investigar e capturar ao longo da campanha. Diversos elementos reforçam a teoria de que Edmund pode ser o autor dos assassinatos. Essas evidências estão reunidas no porão onde ele é capturado durante a missão Sonhos Americanos. Há indícios de que Laurie Jr. no passado cometeu assassinatos perto da região de Blackwater. Essa informação pode ser confirmada pelos recortes de jornal encontrados no porão, o que reforça ainda mais sua conexão com o crime analisado. Também existe um elemento marcante dentro do porão que liga diretamente o local ao crime: uma perna e dois braços posicionados formando a letra B, exatamente como foi visto diante da sepultura dos atletas. Muitos descartam a teoria envolvendo Edmund Laurie Jr. por acreditarem que suas vítimas sempre foram brutalmente desmembradas, com membros arrancados e cenas de extrema violência, o que contrasta com o estado relativamente preservado dos corpos do time atlético. No entanto, ao analisar os recortes de jornal espalhados pelas paredes do porão onde ele é capturado, fica claro que nem todos os seus crimes seguiram esse padrão de brutalidade. Além disso, os indícios deixam claro que Edmund agia sozinho. Dado o número de vítimas, é improvável que o assassino tenha recorrido à força bruta. Tentar eliminar todos com facadas seria arriscado e facilmente frustrado pela reação dos demais membros da equipe. Uma hipótese plausível é que ele tenha usado algum tipo de substância tóxica para neutralizá-los, talvez oferecendo água ou algum alimento durante a corrida, garantindo que todos estivessem vulneráveis ao mesmo tempo. Isso explicaria a ausência de feridas visíveis nos corpos, sugerindo que os atletas podem ter sido envenenados ou sedados antes de serem executados. Vale lembrar que existem 3 modelos de personagens vestindo o uniforme da equipe atlética que foram possivelmente removidos dos arquivos do jogo. Estes 3 personagens estão com membros faltando que formam a letra B em frente à cova dos atletas. Isso levanta a hipótese de que Edmund Laurie Jr., após descartar a maioria dos corpos na cova coletiva em Tall Trees, tenha transportado os 3 atletas restantes até seu esconderijo usando uma carroça. Após chegar em seu esconderijo, ele teria realizado o mesmo procedimento com o restante dos membros em seus corpos para formar a mesma letra B como uma espécie de troféu macabro. Considerando que seu porão está repleto de restos humanos espalhados, é possível que os corpos desses 3 atletas tenham sido desmembrados e misturados entre os demais, tornando impossível identificá-los. A teoria mais sólida aponta Edmund como o autor dos crimes, sustentada por evidências encontradas no porão e pela repetição de padrões macabros. No entanto, há outra teoria bastante popular entre os jogadores, embora menos fundamentada: a possibilidade de que os responsáveis não tenham agido sozinhos, ou que o crime tenha sido cometido por um grupo. Outra teoria aponta como autores do massacre o grupo conhecido como Irmãos Skinners, uma das gangues mais cruéis e sádicas de todo o universo de Red Dead Redemption 2. Com forte presença na região de Tall Trees, os Skinners são conhecidos por seus atos brutais, como escalpelamento, desmembramento e várias outras atrocidades, agindo mais como um culto de assassinos do que como uma quadrilha comum. Na região de Tall Trees, é comum encontrar vítimas dos irmãos Skinners em estado de extrema brutalidade. Essas cenas grotescas revelam o padrão cruel e ritualístico que define a atuação da gangue. Na minha opinião, esse detalhe é o que gera diferentes interpretações, levantando dúvidas sobre quem realmente cometeu o crime, se foram os irmãos Skinners ou Edmund Laurie Jr. Uma vez Flamengo. Eu gostaria de merendar, se tem algum lanche para me comer.
As vítimas dos irmãos Skinners são sempre encontradas em estado de extrema brutalidade. Já os corpos da equipe atlética estavam relativamente preservados, sem marcas evidentes de violência extrema. Essa discrepância no estilo dos assassinatos enfraquece a hipótese de que os Skinners estejam por trás do crime. No esconderijo de Edmund Lowry Jr. é possível identificar partes de corpos que parecem ter sido escalpeladas. Logo acima da mesa onde estão os documentos, há couros cabeludos pendurados. Sabemos que esse tipo de brutalidade é típico dos crimes cometidos pelos irmãos Skinners. É possível levantar a hipótese de que, durante o período em que atuava em West Elizabeth, Edmund Lowry Jr. tenha tido algum tipo de envolvimento com o grupo, aprendendo suas táticas violentas. Posteriormente, ele pode ter passado a agir sozinho, incorporando esses métodos aos seus próprios crimes em alguns casos específicos, como estes que vemos pendurados em seu porão. E por falar em irmãos Skinners, tem um vídeo especial aqui no canal explorando toda a trajetória deles, desde a origem da gangue até as teorias que sugerem um possível pacto com o enigmático Homem Estranho, considerado por muitos o personagem mais misterioso de toda a franquia Red Dead. Oh, devil, what work have you made? 100-year dawn, and still our work is incomplete. Much better to reign in hell than to serve in heaven, eh, boys? The Prince of Darkness is a gentleman. Esse vídeo estará disponível nos vídeos finais, assim como outros vídeos relacionados a Tall Trees e os mistérios que assombram esta região. Para você, quem foi o verdadeiro autor desse crime? Deixe seu like, sua opinião nos comentários, escolha um desses vídeos finais e nos vemos no próximo vídeo.